Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que tem rival falando que tá com dó do Vasco, né? Tem rival falando também que não adianta, o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje. Quem não aceita, que morra das costas, beleza? Sem enrolação, tá? Os cards vai estar na descrição. Conto com esse like de vocês aí para dar essa força, dessa moralzinha. Custando nada, só um clique. Verifica se você tá inscrito no canal, tá? Compartilhe o vídeo e vambora lá, que aqui é sem enrolação. Durante muito tempo. Quando chega nos 20 e poucos minutos do segundo tempo, o espaço dado pelo Vasco para o Flamengo jogar é completamente outro do que o Vasco começou no primeiro tempo. Por quê? Porque o Vasco cansou. Não tinha como manter aquela pegada absurda que o Vasco entrou em campo durante o jogo inteiro. Acho que também, inteligentemente, o Flamengo percebeu isso logo no começo do jogo e o Felipe Luiz deve ter falado, rapaziada, relaxa, toque e relaxa. Porque o Flamengo não se jogou para cima do Vasco no primeiro tempo. Ele deixou o Vasco guerreando no gramado do Newton Santos e ele tocava a bola e tal, não pressionava muito, tal, mas meio que sabendo assim, eles não vão aguentar. Nesse calor, nesse ritmo, eles não vão aguentar. Dito e feito. Em algum momento o Vasco começou a baixar, e o Vasco termina o jogo andando em campo. Não tem condição nenhuma, mesmo com as alterações todas feitas, o Vasco termina o jogo sem nenhuma condição física de terminar o jogo brigando. E o Flamengo consegue, através de um golaço foda do Bruno Henrique, que se for convocado para a seleção brasileira, não vou me estranhar nem um pouco, mesmo com a idade, puta que pariu, como gosto de fazer gol em jogo difícil, puta, que jogadoraço, cara. Golaço improvável, mas improvável dentro da característica do Flamengo. Que é assim, você vai marcar o time do Flamengo? Vai, mas se pintar uma bola, vai cair no pé de um cara que sabe muito. Para isso que você contrata grandes jogadores, né, Coutinho? Cadê você, Coutinho? Porque aquele querendo demais, hoje até apareceu um pouquinho na questão da raça, mas bola mesmo... Gente, é o seguinte, então faltou torcida, não faltou luta, não faltou uma estratégia, mas o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor. E ainda tem a questão do gramado, que acabou poupando 3 jogadores do Flamengo, né? Cara, o gramado realmente é diferente. Você bate o olho e você percebe a diferença. Se você perguntar, como eu perguntei, falei na live hoje, perguntei pro fisiologista, ele explicou lá as questões. É diferente, né? O Ryan quase se machucou, inclusive, por ter prensado a perna ali, não esperando aquele impacto. Não estou entrando no mérito se você prefere, se você não prefere, vai do gosto de cada um, mas os jogadores claramente não preferem. O Vasco tentou e, de alguma maneira, o Vasco conseguiu transformar o começo do jogo num jogo mais pegado, brigado, onde o Flamengo não teve liberdade. O que eu não sei te responder é se o Flamengo percebeu e não foi pra cima por ter percebido, ou se o Flamengo realmente ficou acuado. Do tipo, não porque o Vasco tá em cima de mim criando 1000 oportunidades, mas assim, caralho, que porra é essa? O Vasco entrou pra uma guerra? Que porra é essa? Porque o Vasco realmente entrou pra uma guerra. O primeiro lance do jogo, o Verratti corre para tentar disputar uma bola na área, ele sai da área e vem acompanhando o Wesley até a ponta. E ali já rola a primeira entrada mais dura. O Vasco dá indícios muito claros no começo do jogo do seguinte, ó, eu posso perder o jogo, dividido eu não vou perder. Só que o gás acabou com 22, 23 minutos do segundo tempo, que é o momento que o Vasco abre mão e tal. Cara, se já era pro Flamengo fora do Maracanã, com 0-0, jogando pelo empate, agora o Flamengo joga podendo perder por um gol, dentro do Maracanã, com a sua torcida. A possibilidade do Vasco se classificar é assim, cara, Grêmio e Juventude hoje, você assistiu? O Grêmio teve um jogador expulso no primeiro tempo. Talvez num momento desse, num dia iluminado, o Flamengo faça uma cagada, aí o Gerson é expulso com 10 minutos de jogo, aí o Vasco arruma um pênalti, puta, fica 1-0 até o final. Caso contrário, irmão, o Vasco vai pro Maracanã para tentar sair com honra. Porque hoje era a chance do Vasco, talvez, fazer 1-0 e levar para um jogo de volta onde ele tentasse empatar. Não, e o Flamengo, cara, ele é claramente o melhor time desse começo do futebol brasileiro, cara. Não tem comparação, cara. O Inter tá bem, só que o Inter perdeu, tipo, 6 caras machucados agora, então já estão sofrendo. Então, pra jogar... Cara, o time que tá mais estável nesse começo do ano é o Flamengo, cara. O time tá jogando bem. Em determinado momento, eu achei o Corinthians o melhor time do Brasil no início do ano. Muito gol, né? Quando eles estavam muito gol. O Flamengo... cara. Porque o Flamengo, eles parecem que continuaram do ano passado, né? Eles terminam, quando o Felipe Luiz assume, tudo muda. E tem isso também, né? Relação muito boa do técnico com torcida, então isso já calma o ambiente. Não, é uma boa vontade, assim. Boa vontade, exatamente. O Felipe Luiz, ele sentiu ali, eu acho que eu sinto ali também, que ele tinha muito tempo para poder errar um pouquinho. E ele não errou. No tempo que ele podia errar, seria ele na reta final da Copa do Brasil, ele foi lá e ganhou a Copa do Brasil. Ele é muito bom, cara. Ele é muito, além de ser muito bom. O Felipe Luiz é muito bom, o time é bom. É muito difícil você... Porque parece que não teve esse final de ano pra eles, né? Parece que os caras continuaram do mesmo lugar que acabaram no passado. E é o que eu tava falando mais cedo, Pedrosa. O time do Flamengo, ele tá tão forte, especialmente também defensivamente, que por mais que uma equipe
como o Vasco hoje tente competir, é muito difícil ganhar desse Flamengo. É muito difícil, é uma equipe muito forte. O Léo Jardim trabalhou muito pouco, mas o Rossi também praticamente não trabalhou na partida. Então, assim, até mesmo quando o Flamengo faz uma partida abaixo, é muito difícil vencer o Flamengo. Eu acho que é muito difícil o Vasco conseguir dar a volta. Eu vou ler aqui pra galera, Raíza, como você destacou muito bem, o forte desabafo do Verratti, um abraço lá pro Planeta do Futebol, que faz um belo trabalho lá no Twitter, no X. Foram 2 lances que marcaram o resultado, a não expulsão do Wesley e o lance do Bruno Henrique, que chutou mal e acabou fazendo o gol. O juiz não teve coragem de expulsar o Wesley, é sempre assim contra o Flamengo. A gente já sabe como é isso, para o Flamengo a arbitragem sempre vê uma coisa, e para todos os outros times, vê outra. A gente já sabe disso, todo jogo contra eles é assim, a gente tem que brigar contra isso também. Olha, Raiz, eu vou ser muito honesto, eu acho que não tem motivo pro Verratti reclamar dessa forma, como se a vitória do Flamengo fosse atrelada ao que aconteceu no lance do Wesley. Eu gosto muito do Verratti, sou muito fã do Verratti, acho também que ele tem lá análises muito lúcidas e talvez por ter acontecido com ele, ele tenha acusado mais o golpe. Porque, de fato, foi uma entrada muito forte. Assim, foi uma entrada passível de um possível cartão vermelho. Mas, infelizmente, a arbitragem do futebol brasileiro não tem critério. Então, se fosse outro árbitro um pouco mais rigoroso, poderia ter expulsado. Mas, assim, chorar como se fosse um absurdo porque o Wesley não foi expulso, cara, se ele tivesse sido expulso também no lance que ele deu a entrada no Varela, ele estaria reclamando. Então, assim, cara, eu me preocupo muito, porque o vascaíno, o Vasco, de uma forma geral, não pode tirar o foco de um retrospecto, como a gente trouxe aqui, de 31 jogos e apenas 2 vitórias, e atrelar isso à arbitragem. E quando eu digo isso, exemplo, como a Raíza destacou muito bem, o Flamengo é uma equipe que tem um mental muito forte. O Flamengo joga os 90 minutos. Apesar do Flamengo não ter feito um grande primeiro tempo, e isso também é atrelado ao mérito do Vasco da Gama, que conseguiu marcar alto o Flamengo, e talvez a grama tenha atrapalhado, Papa, mas eu acho que muito mais a postura do Vasco de marcar alto o Flamengo atrapalhou. O Vasco no segundo tempo deu uma... Exato. E isso é muito difícil você conseguir marcar alto os 45 minutos direto dos 2 tempos. No segundo tempo, a partir do primeiro minuto, o Flamengo já tinha dominado o jogo. O Flamengo teve uma chance com o Luiz Araújo, onde ele isola a bola de cara pro gol, coisa que jamais ele faria em condições normais. Assim, foi um erro que a gente se espanta dele fazer. Depois o próprio Luiz Araújo coloca uma bola na trave e isso tem 10, 15 minutos, o Carille faz uma substituição e ele coloca o reforço do Vasco, que chegou depois de todo mundo. O Lloyd chegou na sexta-feira, o Lloyd só teve uma sessão de treinamento com o Vasco da Gama, enquanto o Nuno Moreira, que era o reforço mais badalado e estava no futebol português, melhor jogador do futebol português de janeiro, e o Garré, o Nuno nem entrou, o Garré entrou depois. E o Vasco da Gama demorou muito a mexer. Então, a torcida não só vaiou, como xingou o Fábio Carille no segundo tempo, porque se tinha alguma chance do Vasco equilibrar alguma coisa com o Flamengo na partida, quando o Vasco já estava mal, o Flamengo já tinha crescido de rendimento, inclusive o Papa destaca o Plata aqui, o Plata começa o jogo na direita. E quem começa o jogo na esquerda é o Luiz Araújo. O que ele faz? Ele troca as pontas. Quando ele troca, o Plata faz o quê? Faz a jogada do gol. E isso confunde a marcação do Vasco da Gama. Então, assim, faltava o quê? O Vasco responder nas trocas. Ele não conseguiu responder, o cara ele demorou a mexer. E quando um time, como a qualidade do Flamengo, se você der 3 chances pra ele, uma ele vai fazer. O Vasco não, o Vasco chega a 10, e eu não tô dizendo que chegou a 10, mas o Vasco chega a 10 pra conseguir uma. Então é muito difícil quando você tem uma discrepância tão grande de elenco e quando você tem uma discrepância tão grande de postura do primeiro tempo para o segundo tempo, você conseguir segurar o time do Flamengo. E quando você não faz o seu gol. Exatamente. No se o Vasco faz tá 1 dominante, 0, você não consegue? Exato, Papa. Se o Vasco faz 1-0, Papa, o que você tem? Uma postura diferente no segundo tempo. E é jogar pra furar a bola. Essa era a verdade. Um ânimo maior, né? Exato. Uma disposição. Ou encontrar aquela encontrar o segundo gol. Exato. Ou encontrar o segundo gol no contra-ataque, porque o outro time ia ter que se expor. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal, né? Concordo em parte, né? Eu acho que mesmo se o Vasco fizesse um 1-0 ali, eu acho que aí o Flamengo ia pisar no acelerador. Eu acho que o Flamengo tem qualidade pra empatar e virar. Eu acredito que se o Vasco fizesse 1-0 primeiro no Flamengo, o jogo ia até dar uma incendiada melhor. Não na questão, não sei se poderia descambar direto para violência de vez, né? Porque o Vasco ia querer atrapalhar o jogo, parar o jogo o tempo todo. Mas eu acho que o Flamengo tem tanta qualidade, eu não vi o Flamengo botar o pé no acelerador. Eu não vi.
como eu trouxe no vídeo de ontem, o Flamengo joga com preguiça. Dá pra ver que tava jogando ontem, sabe? Nível de treino, não sei se é exagero, entendeu? Mas não tava jogando com aquela gana, como se fosse no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, algo mais valioso, digamos assim. Campeonato Carioca, vamos tentar pegar leve, vamos jogar aqui, vamos circular a bola, entendeu? Se acostumar com a movimentação da gente. E também tem a questão de adaptação com o gramado sintético, né? Que eu senti que o Flamengo estava meio... Alguns jogadores estavam meio atabalhoados, estavam perdendo o tempo da bola, porque estava correndo muito devido ao gramado ser diferente. Mas deu no que deu, freguesia continua, né? Fazer o quê? E vamos esperar o próximo jogo aí, né? Bom, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Os créditos vai estar na descrição, valeu? Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para dar essa moral, valeu? Vai me ajudar muito aqui. E comentem aí embaixo o que vocês acham. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.